No vídeo de hoje vamos fazer uma análise psicológica do seriado Round 6, o seriado sul-coreano que está fazendo maior sucesso. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o psicólogo Alberto Josmar. Se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. Por que esse seriado está fazendo maior sucesso? Falando um pouco desse seriado para ser criado, para ser feito, foram investidos mais de 21 milhões de dólares e já está dando lucro para a Netflix, mais de 900 milhões de dólares. Um baita investimento, né? Tá dando todo esse lucro. E ele está batendo todos os recordes em pouco tempo. Em 94 países, esse seriado já é líder, é o seriado mais visto da Netflix. É um jogo, né? São jogos de crianças onde pessoas eles voluntariamente participam desse jogo. Então são selecionadas pessoas que estão endividadas, pessoas pobres, pessoas que estão com problemas financeiros, eles recebem um convite. De 456 participantes, somente um será o ganhador, somente um vai ganhar o prêmio, né? E a nossa primeira análise, né? Primeira análise é referente ao conteúdo, né? De violência e sexo. Esse tipo de conteúdo que as crianças, os adolescentes e até os adultos são expostos, né? Pesquisas mostraram que quais são os aspectos que mais perturba a mente humana? Você sabe me dizer? É o conteúdo de sexo e violência. E onde nós encontramos esse tipo de conteúdo? É nas mídias sociais, na internet, na televisão, em jogos. Então, esse tipo de conteúdo é o que mais perturba a mente humana. E esse seriado está recheado desse tipo de conteúdo. Violência explícita de todo tipo, tortura psicológica, não tem mente que aguenta esse tipo de exposição. Eu quero citar aqui um exemplo de falando de uma colega minha, que ela é psicóloga, né, atendia vários casos no interior de São Paulo, e ela parou de fazer atendimento clínico. Ela mudou a área dela porque ela não aguentou de tantos atendimentos, né, de abusos, de violência doméstica, ela atendia, abusos sexuais que ela atendia, ela não suportou, né? Para você ter uma ideia, né? Se para um psicólogo, né, para uma pessoa adulta, isso não é normal, né? A pessoa não suportou, então imagine para criança, né, um jovem, um adolescente ficar exposto a esses tipos de conteúdo. A segunda análise é que passa a ideia que a violência é normal, a violência ela acaba sendo banalizada, né? E as pessoas acabam realmente aderindo, né? Isso acaba se repetindo. Não fala que a mãe da aprendizagem é a repetição. Claro, se você repetir isso, né, todos os dias, todas as horas, isso acaba sendo normal. A gente se acostumar com isso, e não é. Todos os episódios da série têm cenas de violência, cenas fortes. Então, isso vai fazendo com que a nossa mente acostume com isso, e não dá para acostumar com isso, e as pessoas acabam banalizando a violência. Não dá para acostumar, meu amigo, com roubo, com furto, com estupro, com suicídio, tortura psicológica, pederastia, violência explícita. Não dá, não tem como. A terceira análise é que acaba preparando a sua mente
né, a mídia, né, a televisão, ela é um manipulador de consciência, manipula a consciência das pessoas, elas que ditam as regras. Então, o governo é que elegem políticos, elegem prefeitos, governadores. Então, a mídia ela é muito poderosa para fazer isso, né? Dita o padrão de beleza da sociedade, ditam as regras, como que você deve se vestir, o que você deve consumir, qual marca você deve usar. Esse seriado ele acaba que preparando a mente das pessoas, né, a se tornar algo comum, algo normal. E esse seriado não é o primeiro que passa esse tipo, né, de conteúdo. As pessoas já estão sendo preparadas já desde crianças, as suas mentes já estão sendo preparadas. Se você pegar aí uma criança, um pai que coloca a criança desde os 2 anos de idade já para assistir desenhos, e muitos desenhos são violentos, que não tem nada de desenho animado, são impróprios para as crianças assistirem. Então nós temos músicas que incentivam, que propagam, né, crimes, violência, drogas, automutilação, bizarrice erótica, jogos eletrônicos, videogames, jogos que fazem sucesso. Quais os jogos que fazem mais sucesso? Aqueles de tiros, de guerras, Free Fire, Fortnite. Temos também filmes, novelas, outros seriados, né? Filmes como Jogos Vorazes, Jogos Mortais. Então, quer dizer, a mente da pessoa está sendo preparada. Nossa quarta análise, por que o ser humano se submete a essas situações? Quando o ser humano está passando por uma situação extrema, né, acabam se submetendo a essas situações fechatórias. A crítica, né, social, uma crítica também ao capitalismo. São pessoas ali que estão em busca, né, do prêmio, né, eles querem aquele prêmio e não importa, né, o que eles tenha que fazer para conquistar, né, o seu objetivo, né, que é o prêmio, que é o dinheiro. E isso também é uma realidade na nossa sociedade, porque nós temos reality shows, diversos reality shows, Big Brothers, A Fazenda, Casa dos Artistas. Quando é que o Ibope sobe? Quando é que o Ibope aumenta, né? Quando tem confusão, quando tem brigas. E é o que rende mais, né? O jornal ele não vende dando notícias agradáveis, boas notícias, não, dando notícias ruins. Então as pessoas acabam submetendo a esse tipo de situações. A gente também tem que pensar, né? Ele mostra que a solução é o que? É entrar nesse jogo para ganhar esse prêmio, porque é dessa forma que ele vai resolver os seus problemas. E não é dessa forma. Há muitas maneiras de você resolver problema. Problema com dinheiro, se você está endividado, não se resolve com dinheiro. Se resolvesse, seu problema já estaria solucionado. E aí a pessoa acaba entrando em dívida, pegando empréstimos, dívida com um banco, 2 bancos, 3 bancos. Quando eu atendo pacientes, para você ter uma ideia, quando pessoas chegam no meu consultório, eles chegam, não há saída, não há solução, né? Eles chegam realmente sem nenhuma esperança, né? Alguns já tentaram suicídios, tentaram tirar as suas vidas. E aí, durante a sessão, eu faço eles refletir, né? Faço eles pensarem, né? E na próxima sessão pensar sobre o assunto e pensar em algumas soluções. Na sessão seguinte, eles trazem, né? Eu pergunto o que vocês pensaram sobre aquilo que nós falamos semana retrasada, e eles trazem aí 4, 5 soluções, né? Para quem não tinha solução, para quem não via uma luz no final do túnel, a pessoa já começa a ver solução. E o seriado, né,
dá mais ênfase nessa questão, né, do dinheiro, que somente o dinheiro, né, pode resolver o problema. E não, tem muitas pessoas famosas, que têm fama, que têm dinheiro, que têm poder e mesmo assim tem problemas, né? O dinheiro não resolve tudo. Respeito ao deleite da violência, com a morte das pessoas, e você vai perceber no seriado que há algumas pessoas que apostam no jogo, né? Há uns bilionários que eles usam máscaras de ouro e eles apostam, eles se divertem, né, com a desgraça alheia, né, com a morte das pessoas. E aí você pensa, nossa, isso parece mentira, uma fantasia, mas não é. Na verdade, isso já aconteceu e acontece na nossa sociedade ainda hoje. Se a gente for pegar lá no ano 80 depois de Cristo, o que foi o Coliseu em Roma? Milhares de animais eram sacrificados, gladiadores, pessoas se gladiavam, né? Entravam na arena e tinha que sobreviver somente uma pessoa. Então milhares de gladiadores, pessoas foram mortas, cristãos foram mortos no Coliseu. Então, na verdade, isso já existiu, já aconteceu, já ocorreu. O Coliseu, ele tinha uma capacidade de 80 mil pessoas iam assistir, né? Famoso, dão circo e pão para as pessoas se divertirem. As pessoas se divertiam com a desgraça, com a morte das pessoas. Hoje nós temos os canais de TV, né? Os canais jornalísticos, que mais eles passam? Eles passam o que é? Desgraça, mortes, fulana, a filha matou a mãe, a fulana esquartejou tal pessoa. Então os jornais policiais, eles se alimentam dessas notícias, dão muita ênfase, fomentam o crime, né, o criminoso, enaltecem. Não deveria passar, né? A pessoa cometeu o crime, não deveria nem passar. Falar sobre o criminoso, né, sobre o crime. E temos também a questão dos esportes, que tem pessoas, né, que falam que isso é um esporte. Pessoas entram em um ringue e eles, lá no ringue vale tudo. E as pessoas começam a lutar para ver, né, quem é que sobrevive, né, quem é que ganha. Mas as pessoas estão acostumadas que elas vão assistir, eles assistem esses tipos de evento e chamam isso de esporte. Isso acaba se tornando normal, a pessoa acaba se deleitando com esse tipo de situação, de evento. E não é normal. Posso dizer para você, meu amigo, isso não é normal. A nossa sexta análise é que treina a pessoa a não reação. E você acaba sendo, em alguns casos, sendo conivente. Lembra do nazismo? Quantas pessoas sabiam que Adolf Hitler fazia aquilo? Se você ver em alguns documentários, em algumas reportagens, você vai ver que quando eles fazem a contagem das pessoas, eles usam ali algumas máquinas da IBM. A IBM ali, né, fornecia essas máquinas e eles precisavam fazer ali todo mês, né, durante 2, 3 vezes ao mês, eles precisavam fazer manutenção dessas máquinas. E você acredita que eles não sabiam, né, o que estava acontecendo, o que Adolf Hitler fazia com as pessoas, o maquinista que levava as pessoas para o campo de concentração? Você acha que não sabia? É claro que não é a pessoa que apertou o gatilho, mas são pessoas que estão ali, que participam, né, de certa forma. Tem uma frase de Martin Luther King que fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, meu amigo, essa é uma frase muito interessante.
Tem um verso bíblico também que eu quero citar aqui, que diz assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Então não adianta, meu amigo, você ficar em cima do muro, né? Você está vendo alguém praticando uma violência, você vê alguém fazendo mal e não faz nada, você também é cúmplice, né? Omissão, né? O médico vê alguém morrendo e não faz nada, não foi ele que matou, não, mas você negou ajuda, né? Porque o médico, ele é perito, ele pode salvar uma vida. O policial vê um crime, alguém cometendo um crime e ele está ali, não faz, ele pratica um crime, né? Prevaricação. Então é uma forma de treinar a pessoa a não reação, né? A pessoa assiste tantas notícias, vê tantas notícias na televisão, que ele acaba só sendo um espectador, acredita que não pode fazer nada. E claro que pode, né? Todos nós podemos. Madre Teresa de Calcutá falou: se você não pode alimentar 100 pessoas, comece alimentando uma pessoa. Você pode ajudar uma pessoa, né? Se você tem um pão, você pode dividir esse pão. Então, se você acaba tendo muitas informações, crianças morrendo na África, violência, pandemia, né? Você acha que você não pode fazer nada, mas você pode. E a nossa última análise, né? A nossa 7ª análise, que a violência, né? O impacto da violência na mente da pessoa. E nós podemos ver transtornos psicológicos, como por exemplo o TEPT, que é o transtorno estresse pós-traumático. E isso tem um efeito devastador na mente da pessoa. Eu já atendi várias pessoas com esse transtorno. O que é esse TEPT? A pessoa não basta só sofrer, ela pode também vivenciar, ver, né, estar presente no local e ver alguém sofrendo. Ela também pode adquirir esse transtorno. Por exemplo, atendi um caso de uma pessoa que ela estava indo para o trabalho, ela presenciou uma pessoa dentro do ônibus sendo assaltada, uma pessoa apontando arma para uma outra pessoa, e ela teve esse trauma, e ela não conseguiu, depois desse dia, ela não conseguiu mais ir para o trabalho, ela teve que pedir, né, demissão do emprego. Então, quando ela ia pegar ônibus naquela direção, sentido ao trabalho dela, ela não conseguia, ela tinha crises, né, de ansiedade, de pânico, ela ficava apavorada. Então, quer dizer, ela só presenciou, o ladrão não foi roubar ela. Então, o impacto, meu amigo, na mente da pessoa, ela é devastador, ela é muito grande. E o protagonista, né, que é o participante 456, é o que ganha esse jogo. Você vê o quanto teve impacto, né, na vida dele, na mente dele, que depois que ele ganhou o jogo, ele saiu, né, voltou para a casa dele. Depois de um ano, ele não tocou no dinheiro, ele não conseguiu tocar no dinheiro. Talvez por culpa, por remorso, vendo, né, que aquele dinheiro é o resultado da morte das pessoas. E depois ele começou a ajudar os familiares das pessoas que foram mortas, né? Depois ele começa a mudar um pouco, né, a sua aparência. Mas você vê o quanto que o seriado também mostra isso, né, o impacto, né, da violência, né, na mente do protagonista. Essa foi a nossa análise do seriado. E quero deixar um alerta aqui para os pais, né, que realmente procure evitar que seus filhos assistam esse tipo de conteúdo, mesmo que algumas pessoas estejam acostumadas a achar que isso é bonito, que é legal,
se deleitar em ver violência, né? Não permita que seus filhos que sujem a mente e poluem. O ser humano se gaba, né, da globalização, da evolução, da tecnologia, né, que o ser humano está evoluindo, mas em questão de moral, né, de moralidade, está decaindo cada vez mais. Né? Não é à toa que somos a sociedade que temos cada vez pessoas mais ansiosas, mais deprimidas, mais angustiadas, mais estressadas e mais violenta. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.